Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Eu quero expressar a minha gratidão por poder estar com vocês hoje à noite e poder participar desse evento tão importante e histórico, né, aqui para a cidade e para a região. Eu oro ao Senhor para que esse evento se consolide e abençoe muitas igrejas aqui e abençoe a vida dos irmãos. Bom ver os irmãos unidos, celebrando a Deus e trazendo essa contribuição para o nosso contexto aqui. Vou começar lendo um texto da Escritura no livro de Romanos, capítulo 1. Nós já lemos esse texto na introdução, mas ele deve nos lembrar. O tema enviado para mim, então, escolhido é a fé reformada e a luta pela pureza do Evangelho. E devemos ser lembrados mais uma vez, em Romanos capítulo 1, verso número 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como disse, eu estou muito grato por essa oportunidade de ver o Evangelho da Graça sendo divulgado, anunciado, discutido aqui também nessa região de Cáceres. Tenho certeza que a bênção do Espírito Santo vai estar sobre vocês, sobre essa cidade, e a palavra do Senhor haverá de prosperar para o louvor da glória de sua graça. Essa é uma iniciativa muito importante e eu espero que cada um de vocês tenha a consciência da importância dessa iniciativa e a necessidade de oração por esse evento, de oração pelo envolvimento dos crentes com a reflexão acerca do puro Evangelho, do genuíno Evangelho. Vivemos dias muito difíceis, de muita mistura, quase que a gente às vezes não consegue discernir bem. O erro religioso tem se multiplicado a 30, a 60 e a 100 por 1. O dever da igreja é ansiar, desejar pela proclamação do puro Evangelho, porque o que salva pecadores é o puro Evangelho de Cristo. Nosso dever, então, é ansiar por isso, desejar isso e contribuir para que esse Evangelho avance para a glória do nome do nosso Deus. Então, por isso nós estamos afirmando que é necessário que a igreja reflita sobre sua responsabilidade acerca da fé que, de uma vez por todas, foi entregue a todos os santos. A igreja precisa refletir sobre a necessidade de lutar pela pureza do Evangelho. Essa luta não foi travada apenas no século XVI, quando os reformadores surgiram. É verdade que os reformadores travaram uma batalha enorme para que o Evangelho puro pudesse ser proclamado com clareza para as pessoas de sua época. Mas é verdade também que ainda hoje e sempre, enquanto a igreja viver nesse mundo, sempre haverá necessidade de uma batalha intensa para que o puro Evangelho seja entregue. O Senhor entregou o Evangelho à igreja dele, e a igreja tem o dever e a responsabilidade de anunciar esse Evangelho conforme ela recebeu, sem mudança, sem adulteração. E esse é o grande desafio da igreja. E Paulo visualizou tantos perigos, tantos riscos na época. Creio, ok, melhorou. Obrigado, irmão. Na época dos apóstolos houve muitos conflitos, muitos desafios, e eles estiveram envolvidos com a tarefa da luta pela proclamação do puro Evangelho e pela preservação desse Evangelho. E Paulo ele foi tão incisivo nisso, que ele, ao escrever aos Gálatas, ele disse: veja bem, vocês têm o dever e a responsabilidade de receber este Evangelho que eu estou anunciando a vocês. E ainda que nós, ou mesmo um anjo, venha descendo dos céus, se outro evangelho que vá além desse, seja maldito. Então Paulo era intransigente. João, ele escrevendo sua segunda carta, ele disse: olha bem, veja bem, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não receba nem em casa. Jesus nos ensinou que nós devemos estar atento, provando os Espíritos. Então, a mensagem do Novo Testamento e do Antigo também, porque o Senhor ensinou a Moisés como testar os falsos profetas. Então, todas as Escrituras Sagradas,
alertam a igreja, deixe-me dizer aqui a vocês, que a igreja de Cristo não tem nenhuma desculpa para não conhecer o verdadeiro evangelho. Ela não tem perante Deus nenhuma desculpa por abraçar o falso evangelho se isso acontecer. Porque Deus, o nosso Deus, Ele providenciou desde o Antigo Testamento, por todas as Escrituras, tudo quanto é necessário para nós nos apegarmos ao verdadeiro evangelho. Por isso então é nosso dever não somente recebermos esse evangelho, amarmos esse evangelho, bebermos desse evangelho, mas lutarmos pela pureza do evangelho que o Senhor nos entregou, para que o nome dele seja honrado em nosso meio. Portanto, nós devemos estar pensando sobre isso e perguntando: por que é necessário lutar pela pureza do evangelho? Porque os riscos estão o tempo inteiro ao nosso redor e derredor. Nunca houve na longa história da igreja, grave isso, nunca houve na longa história da igreja nenhum tempo em que ela não precisou lutar pela pureza da mensagem que o Senhor lhe entregou. Nós não somos exceções, irmãos, não somos. Também somos chamados a batalhar pela pureza da fé, e eventos como esse despertam a nossa consciência, para aprendermos mais acerca das nossas raízes, como vocês viram antes, para aprendermos mais acerca do evangelho que Ele nos entregou, a fim de que estejamos habilitados a batalhar pela pureza da mensagem da cruz, pela pureza do evangelho. Por isso é necessário reafirmarmos: nós não nos envergonhamos desse evangelho, porque esse evangelho realmente é o poder de Deus para a salvação. Não temos razões para nos envergonhar do evangelho, não temos razões para imaginar que o ser humano, por mais engenhosa que seja a sua mente, é capaz de produzir algo melhor do que o evangelho que Deus nos entregou. Às vezes a sensação que nós temos é que boa parte da igreja está escolhendo métodos próprios, antibíblicos, fora das escrituras, e porque está achando que nós vivemos um tempo diferente, nós estamos num contexto completamente diferente dos apóstolos, e então o homem moderno, ele é tão diferente, ele vive nessa era tecnológica, nós vivemos nessa era cibernética, então precisamos de coisas diferentes. Só que o Espírito Santo diz que o que salva a alma de pecadores é o antigo evangelho da graça, que expõe a Cristo Jesus e este crucificado, e a igreja não possui autoridade para mudar isso. Por isso precisamos lutar pela pureza do evangelho. Assim sendo, veja, nós antes de aceitarmos o desafio que o próprio Deus nos impõe de lutarmos pela pureza do evangelho, precisamos perguntar: nós realmente cremos nele? Acho que o problema de grande parte da igreja é que ela já não sabe se crê realmente nesse evangelho. Ela tem ouvido tantas coisas, tantas mensagens, tantos outros conteúdos que não aquele revelado pelo Deus triuno. Então, veja bem, ela nem sabe realmente no que está crendo. Qual é a fé da igreja? Primeiro, ela precisa voltar às raízes, porque se os fundamentos forem destruídos, o justo não saberá o que fazer. Ela precisa retornar às raízes, voltar às origens, precisa de um mar de fontes, retornar às escrituras sagradas, aprender o evangelho de Cristo e dos apóstolos, apegar-se a ele e proclamá-lo com fidelidade. Devemos lutar pela pureza do evangelho. Nós somos evangélicos, nos definimos assim. Que tipo de evangelho está em nossa cabeça quando nós dizemos isso? De fato, todos vocês vão concordar comigo que há uma crise instalada na igreja. Nós podemos cometer os erros mais absurdos sem nem nos darmos conta disso. Outro dia eu fui pregar em Sergipe, naquela região, e eu fiquei sabendo sobre um pastor que sacrificou um animal no púlpito da igreja. Que coisa, né? Ele nunca leu Hebreus? Que coisa absurda, não? Mas parece que isso não faz nenhuma diferença, não. Qual é o problema? Não se sacrificavam animais quando o Senhor estabeleceu a antiga aliança? Ou a antiga administração da aliança? Então, o livro de Hebreus é tão claro. Isso, de fato, é um absurdo, uma profanação do verdadeiro evangelho. Mas
dentro de uma igreja evangélica. Se queremos realmente pensar sobre isso, devemos saber, no Brasil, como no mundo todo, mas nós não estamos no mundo todo, vamos pensar no nosso país e cada um em seu contexto. No Brasil, nós enfrentamos uma crise grave no meio da igreja. Boa parte da igreja evangélica desse país não conhece as Escrituras Sagradas, nem os seus membros, nem seus pastores. Quando o Senhor levantou o profeta Malaquias para condenar o desvio do povo e fazer várias acusações sobre o desvio no culto, na doutrina, na vida, o Senhor disse ao profeta Malaquias: diga a esse povo que a culpa é dos sacerdotes, que desprezam o meu nome. Eu tenho certeza, eu tenho a mais absoluta certeza, que no dia que o Senhor chamar essa igreja às contas, nós, os pastores, seremos os primeiros a estar diante dele para prestar conta do que nós temos feito. O que temos feito com o rebanho que o Senhor tem nos confiado. O que temos feito de nossa pregação do Evangelho. O que temos dado às pessoas. O que nós achamos que vai salvar a alma das pessoas. Então, é preciso que nós voltemos à essência mais básica, mais clara, cristalina e pura do Evangelho. Assim, onde nós devemos começar? Bom, deveríamos começar perguntando, se o Evangelho é tão importante, e se nosso dever é lutar pela preservação do Evangelho, onde nós vamos encontrar o Evangelho? Bom, essa é a pergunta importante, a primeira que nós devemos começar. Se queremos buscar o Evangelho, precisamos saber onde encontrar, onde está o Evangelho que nós devemos preservar e proclamar. Evidentemente, o Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, está registrado nas Escrituras Sagradas, na revelação de Deus. Se quisermos realmente lutar pela pureza do Evangelho, nós precisamos rever o espaço que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento ocupam em nossa vida, em nossa igreja, em nossa prática, em nossa liturgia, em nossa devoção, em nosso culto, em nossa evangelização, em nossas conversas, na nossa educação. Que lugar as Escrituras Sagradas ocupam em nossa devoção a Deus? Porque o Evangelho está aí, posto nela. Nós vamos encontrar o Evangelho quando nós nos debruçamos sobre a revelação de Deus registrada na Escritura Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento. Nós devemos então verificar como está a nossa crença na suficiência desta palavra bendita. Nós realmente cremos na Bíblia. Às vezes eu tenho realmente dificuldade de crer que certas igrejas ou movimentos realmente creem na Bíblia como sendo a palavra de Deus. E se creem, o que isso significa? Nós, os ditos evangélicos, nós temos um jargão. Não sei se aqui vocês escutam isso, mas nós nos orgulhamos em dizer que a Bíblia é a nossa única... Você diz isso também? Nossa única regra de fé e de prática. Preste atenção nisso. Você concorda realmente com isso? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Todas as nossas igrejas podem afirmar isso. Nós já pensamos no que estamos dizendo quando afirmamos isso. O que é uma regra? É uma realidade superior que regula certas coisas, né? São normas superiores para regular certas coisas. Quando eu digo que a Bíblia é a minha regra de fé, eu estou dizendo que a Bíblia determina o que eu creio. O que eu creio não é determinado pela minha cabeça, pelas minhas emoções. O que eu creio não é determinado pelas minhas reflexões filosóficas, psicológicas, sociológicas, seja lá o que for. O que eu creio, se a Bíblia é a nossa regra de fé, o que eu creio é determinado pelas Escrituras. Não importa se o que a Escritura diz me agrada ou não, é a Escritura que está dizendo. Se for, então eu me curvo, porque a Bíblia é a minha regra de fé.
Segundo, ela não é somente a minha regra de fé, mas ela é a minha regra de prática. Ela não somente diz o que eu tenho que crer, mas ela diz como eu tenho que viver e o que eu tenho que praticar. Então, se eu digo que a Bíblia é a minha regra de fé e de prática, eu preciso começar a avaliar se a minha igreja, se as nossas igrejas afirmam que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Vamos avaliar se de fato essa Escritura está determinando a nossa crença e a nossa prática. Porque se não for, há uma distância enorme entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos, de fato. Assim, nós devemos, se a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, devemos então proclamar e vivenciar a nossa crença na suficiência da Escritura, não somente na autoridade da Escritura. Sabemos que a Escritura é a autoridade de Deus, mas não somente ela é autoridade, ela também é suficiente. Dizemos que a Escritura Sagrada é suficiente para governar a nossa forma de adorar a Deus. Se nossas igrejas querem agradar a Deus em seus cultos, querem agradar a Deus nos atos de adoração, devemos ter o cuidado de verificar como Deus disse que quer ser adorado. Repare que a adoração a Deus, o meu gosto não é necessariamente o gosto de Deus. Eu sou um pecador, irmãos, caído. Eu sou um pecador, irmãos, corrupto. O meu coração é inclinado ao pecado. Eu, portanto, não sou padrão para dizer o que Deus se agrada. É preciso que o padrão seja outro e não eu. O padrão é exatamente a revelação que Ele dá. Portanto, a Bíblia é suficiente para nos nutrir de instrução, de orientação e nos conduzir no caminho de devoção a Deus, como Ele quer ser adorado. Ela é suficiente para governar o conteúdo da minha proclamação, da minha evangelização. Eu preciso crer que a pregação fiel das Escrituras vai salvar pecadores, vai transformar a vida de pessoas, vai alcançá-las no seu mais profundo fosso. Não importa onde eles estejam. A reforma protestante é uma demonstração de crença na suficiência da Escritura. Todos os reformadores eram homens da Bíblia, que proclamavam as Escrituras e criam nisso. Eles não tinham modismos. Eles condenaram os modismos que Roma havia criado, várias invenções. E os reformadores proclamaram: somente a Escritura é suficiente para libertar esse povo do pecado, da miséria, e transformá-los e dar vida a eles. E assim então eles proclamaram a Escritura, pregaram as Escrituras. Tudo o que Lutero fez, tudo o que Calvino fez e qualquer outro reformador foi de seu púlpito anunciar com fidelidade a Escritura Sagrada. E foi isso que transformou a vida de pessoas. Quem transforma a vida das pessoas, presta atenção nisso, não são minhas reflexões sobre filosofia, sobre história, sobre sociologia, sobre política. Outros podem fazer isso muito melhor do que nós. O que transforma a vida de pessoas é a pregação do Evangelho, é dizer quem Cristo é e o que Ele fez pelo pecador. E por isso esse deve ser o compromisso da igreja, proclamar as Escrituras Sagradas. Mas o que é o Evangelho? Sabemos onde encontramos o Evangelho? Na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Portanto, precisamos conhecer a Escritura. Do contrário, nada saberemos acerca do Evangelho. Se nossas igrejas se apartarem da Escritura, nós estaremos em trevas profundas. Nós temos exemplos na história acerca disso, de como a igreja pode entrar em decadência por afastar-se da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Logo então, nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração voltado para as Escrituras, porque é daqui que brota o Evangelho verdadeiro. Mas o que é esse Evangelho? Para respondermos satisfatoriamente essa pergunta, nós precisamos vencer muitos obstáculos. Precisamos vencer o obstáculo do desafio do analfabetismo bíblico. Como disse, nós vivemos um tempo de crise. Outro dia eu estava visitando minha mãe, lá em Recife. E minha mãe é uma crente no Senhor Jesus, graças a Deus. E eu cheguei na casa de minha mãe e ela estava com um radinho ligado. E um pastor estava pregando. E enquanto o pastor estava pregando, ele estava exortando a sua igreja a ser paciente, esperar pelo Senhor. Repare. E então, enquanto ele estava pregando, ele disse: meus irmãos, você precisa aprender a esperar, confiar no Senhor.
aguardar por ele. Como diz a Escritura, o apressado come cru. Meus irmãos, eu fiquei tão assim, chocado com aquilo ali, que eu disse, eu não vou nem reproduzir esse negócio, porque certamente eu devo quebrar o 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra, porque não é possível uma coisa dessa. Ele disse, vocês ouviram? Eu disse, agora eu vou ouvir. Como diz a Escritura, o apressado come cru. Isso nem se parece com a Bíblia. Se fosse pelo menos, faz por ti que eu te ajudarei, parece, isso nem se parece com a Bíblia. Mas repare o nível da coisa. Meu Deus, eu fiquei pensando, se o pastor está pregando isso, vai valer os crentes, como é que está essa igreja? Nós vivemos um período de grave, de analfabetismo bíblico mesmo, total falta de conhecimento da Escritura Sagrada, e quanto mais isso avança, mais prejuízo será para a igreja de Deus. O povo do Senhor tem que ser nutrido com a palavra dele. O povo do Senhor precisa conhecer a Escritura. Jesus disse aos líderes religiosos da época, vocês erram porque não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Há o desafio da coragem também. Existem tantos erros doutrinários e tanto abandono da Escritura, que muitas vezes, muitos ministros se acanham em pregar só a palavra de Deus. Os pastores aqui presentes, eu e vocês, devemos lembrar o seguinte, eu e você, eu digo isso, irmãos, meus queridos irmãos, e conservo na seara do Senhor, eu digo isso com todo o zelo, eu e você vamos ser colocados na presença do nosso Rei para darmos conta do nosso ministério. Não vale a pena querer agradar homens, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena ter medo do rebanho ou de perder o rebanho, não vale a pena. E eu não estou dizendo que você deve ser rude, eu estou dizendo que você deve ser fiel àquele que lhe arregimentou, que lhe chamou. Ele não somente salvou você, o que já seria uma coisa gloriosa, mas ele salvou você e fez de você um ministro do Evangelho. Naquele dia, muitos de nós pastores serão tão envergonhados por causa de sua infidelidade. Muitos de nós só seremos salvos como um tição tirado do fogo mesmo, e só seremos salvos porque a salvação é pela graça, e se não fosse, a situação era crítica. Portanto, nós devemos temer ao Senhor, ensinar a palavra de Deus ao nosso povo, e orar intensamente para que o Senhor prepare o coração e a mente deles, pedindo a Deus a graça de sermos fiéis. Paulo diz que ser fiel é uma misericórdia que Deus concede. Peça a Ele a misericórdia de ser fiel no exercício de seu ministério. Mas há também o desafio da pureza, que é direcionado ao próprio povo, os irmãos e irmãs que estão aqui, todos vocês que estão aqui, membros de suas próprias igrejas. O dever de vocês é desejar a verdadeira pregação do Evangelho, porque o Senhor disse ao profeta Ezequiel que ele vai fazer uma distinção entre pastor e pastor, mas também vai fazer uma distinção entre ovelha e ovelha. Ele sabe quem são os pastores infiéis e ele também sabe quem são as ovelhas infiéis. Quantas igrejas não querem mais ouvir a mensagem do Evangelho puro e simples, e então ficam forçando seus pastores, como o povo de Israel forçou Arão a produzir um bezerro de ouro. O Senhor nem desculpou Arão, nem desculpou aquele povo. Mas o ministro não vai poder se desculpar diante de Deus, dizendo que foi infiel, porque estava servindo um povo infiel. Mas Deus tratará com o povo infiel. Deus saberá tratar com uma igreja infiel que despreza a sua palavra e que não está atenta à mensagem do seu Evangelho e que está desejando qualquer outra coisa que não seja o alimento que o Senhor ordenou que lhe fosse entregue. Ministros e igrejas igualmente pertencem ao Senhor, e o Senhor diz que o juízo dele vai começar primeiro por sua própria casa, e ele sabe como fazer isso. Todos nós, eu e vocês, pastores e membros, devemos temer diante de Deus e diante de sua palavra e amá-la, porque é ela que nos salva.
Não são os modismos, porque quando o câncer bate na nossa porta, o modismo não nos sustenta. O que nos sustenta é a palavra que sai da boca do Cordeiro. Portanto, nós devemos estar atentos para amar o Evangelho que nos salva, que nos sustenta, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma e que nos conduz segundo a verdade de Deus. Mas então, o que é o Evangelho? Vamos tentar responder essa pergunta em algumas proposições de maneira mais simples. Primeiro, o Evangelho é o relato da bondade divina em todas as suas obras de criação, de redenção, de providência. Em tudo nós vemos o cuidado maravilhoso de Deus e a expressão da sua bondade. O Evangelho nos fala acerca da maldade do coração do homem, da rebelião do homem contra Deus. O Evangelho não mascara o nosso estado e o nosso coração. Quem faz isso somos nós, que ficamos iludindo o pecador e chamando ele de amigo do Evangelho, quando Jesus disse claramente no Evangelho de João: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pecador é amigo de Cristo se ele faz o que Cristo manda. E o que é que Cristo manda? Que ele se arrependa de seus pecados e creia no Salvador de todo o seu coração. O Evangelho não mascara o nosso estado. Nós fazemos isso muitas vezes porque queremos agradar pessoas. Irmãos, pagaremos um preço diante de Deus se fizermos isso. Deus é santo, é justo. E eu e você não conseguimos ver o que Deus vê. Às vezes, se Deus abrisse os nossos olhos enquanto pregadores para ver o estado da alma e o fim dela sem Cristo, nós não perderíamos tempo com uma série de outras coisas. Nós nos esforçaríamos o máximo para falar do Evangelho de Cristo. Em minha trajetória como pastor, muitas vezes eu já preguei a minha congregação com aquela sensação de eu preciso dizer mais e não consigo. Algum tempo atrás eu estava pregando e tinha um casal visitando a minha congregação. E eu estava pregando a mensagem, nunca esqueço, era naquela relato de Marcos sobre o jovem rico, e falando do Evangelho, e eu olhava para aquele casal e eu tinha aquela sensação assim: seja mais claro, Deus me ajude então a ser. Então eu pregava o Evangelho e muitas pessoas não crentes ali, e aquela sensação: você está sendo obscuro, seja mais claro. Meu Deus, eu não consigo ser mais claro do que eu estou sendo, me ajuda a dizer as palavras certas. E eu preguei o Evangelho naquela noite, enquanto aquelas pessoas estavam ali chorando e ouvindo aquela mensagem, e elas saíram dali e foram embora. Aquela noite, daquelas pessoas, um rapaz, ele tomou um choque e partiu dessa vida para outra. E eu passei um dia pensando: meu Deus, eu fui claro o suficiente? Será que eu me perdi com alguma bobagem? Será que eu fiquei querendo bajular alguém? Eu disse exatamente tudo que tinha que dizer sobre o estado da alma daquela pessoa. Se Deus abrir, talvez, eu creio que é muita misericórdia do Senhor, porque eu acho que nós não suportaríamos, não seríamos capazes de suportar, não, o peso disso, não. Mas precisamos saber que a Escritura diz que é assim: a alma dos nossos ouvintes é eterna, e a morte desse corpo vai selar o destino dela. Vai para onde? Qual vai ser o estado daquela alma? Nosso dever é pregar o Evangelho com pureza, e o Evangelho fala do estado de miséria do nosso coração, fala da criação, de como Deus soberano criou todas as coisas sem precisar de nada, porque absolutamente autossuficiente por toda a eternidade, de nada tendo falta, de nada tendo necessidade, habitando numa comunidade bendita de amor. A Trindade Santa para todo sempre decidiu criar, porque Ele quis, não porque precisava. O homem então corrompe essa criação com o seu pecado, com a sua queda, dar as costas ao seu Salvador, ele dá as costas ao seu Criador,
peca, desobedece, escolhe o caminho da desobediência, torna-se corrupto e escravo de suas próprias escolhas, escravo de sua natureza corrupta, perversa e ímpia. Agora se coloca debaixo de condenação para todo sempre. Condenado, caiu por sua própria escolha, está debaixo de sua miséria. Lutero dizia: o homem teve, a única vez que ele usou o seu livre-arbítrio foi para perdê-lo. Usou o livre-arbítrio que tinha para escolher o contrário do que Deus havia lhe ordenado, decidindo pecar contra o Senhor, tropeçar contra Ele, andando longe de sua vontade e do seu propósito, expressando a sua incredulidade, perversidade, maldade, dando ouvidos a Satanás e não ao seu Criador bendito, que o visitava todos os dias no jardim. E então, quando ele merecia toda a condenação, porque Deus havia dito: se você fizer isso, no dia que você fizer, vai morrer. Não era um desavisado. Quando ele estava debaixo de condenação, morto em miséria e condenado por toda a eternidade, o Todo-Poderoso decidiu exercer a sua misericórdia, traçando um plano incompreensível, maravilhosamente assustador. O Evangelho fala disso, desse plano, fala de Cristo, o amado, o sublime, o glorioso, que habitava em comunhão com a Trindade Santa por toda a eternidade. Ele devia abandonar aquele estado de bem-aventurança eterna e gloriosa, e devia pisar nesse chão, suportando as contradições dos pecadores, para salvar uma criatura como eu e como você, para nos alcançar em nossa miséria. Ele tinha que encarnar, tinha que sofrer humilhação da cruz, ser morto, cuspido, humilhado, desprezado entre todos os homens, para realizar uma obra perfeita de redenção, mas seria ressurreto ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, e então ele derramaria do seu Espírito para que ele aplicasse a obra da redenção ao coração de cada pecador, ofertando perdão, redenção, graça, adoção, justificação e o dom glorioso do Espírito Santo e a comunhão no meio do povo de Deus. O Evangelho fala sobre isso, fala disso, e o nosso dever é lutar pela pureza desse Evangelho. Agora, vimos onde achar o Evangelho, vimos o que é esse Evangelho de maneira muito rápida, mas como nós devemos lutar pela pureza desse Evangelho? Bom, nós devemos fazer isso lembrando-nos de que esse Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, é o governo, o domínio redentor de Deus sobre todo esse universo. Sim, porque não existe nenhum centímetro nesse vasto universo criado por Deus que ele não possa dizer com toda a legitimidade: é meu, me pertence. Esse Evangelho fala sobre esse governo, esse domínio do Redentor. É um reino que já está aqui. Cristo, ele não vai reinar, ele é rei, ele já reina, soberano, glorioso. Agora, esse reino não está plenamente consumado ainda. Ele já reina, mas ainda não está plenamente consumado em todas as suas dimensões. Então existe uma tensão entre o já e o ainda não, entre esse reino que já foi estabelecido, mas ainda não todos os seus benefícios concluídos, consumados e aplicados a nós em todas as suas dimensões. É um reino, um reino que exige uma resposta desse rei. Esse Evangelho proclama a realidade de um reino cujo rei exige uma resposta clara. Eu não posso titubear, eu não posso ser meia banda, meio tijolo, ou eu sirvo a ele ou não, ou eu sou o seu súdito ou não, ou eu estou no reino ou estou fora dele. E estar fora do reino é estar no império de trevas, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, ser liberto do reino das trevas é ser introduzido no reino de Cristo. Portanto,
Esse é um reino onde se deve viver exclusivamente para o rei. O Senhor é absoluto. Esse é um reino que está avançando sobre as trevas, e as portas do inferno não prevalecem sobre ele. O Senhor sopra o seu poder e o seu Espírito espalha esse evangelho, porque ele agora domina sobre tudo e faz com que a sua igreja espalhe-se por toda essa terra, quebrando as artimanhas de Satanás, desfazendo as obras de Satanás, retirando a cegueira dos homens, como diz a Escritura Sagrada. Então é assim que nós lutamos pela pureza do Evangelho, lembrando-nos que esse é o Evangelho do Reino. Fazemos isso não nos envergonhando desse Evangelho. Você quer lutar pela pureza do Evangelho? Então não tenha vergonha do Evangelho. Firme-se nesse Evangelho. Não tema aqueles que são contra a esse Evangelho, pois o mundo com frequência ridiculariza o Evangelho, o mundo despreza o Evangelho, o mundo odeia o Evangelho, como o próprio Cristo ensinou. Apesar de tudo isso, a igreja orgulha-se desse Evangelho, a igreja ama esse Evangelho, porque a igreja sabe que ela é salva pelo anúncio desse Evangelho, e portanto não há como ela envergonhar-se dele. Ela não deixa de pregá-lo. Por que a igreja não vai pregar esse Evangelho? Por que nós vamos pregar qualquer outra coisa? Se esse Evangelho da graça é aquele que nos traz vida, que nos salva, que nos sonda, que nos transforma, que nos apruma, que nos corrige, que nos dá vida verdadeira. Portanto, se vamos lutar pela pureza do Evangelho, nós precisamos proclamá-lo com fidelidade, como Deus quer, como Deus ordena. Nem o ministro, nem a igreja tem autorização para fazer o contrário disso. Nós somos chamados para anunciar este Evangelho. Qualquer outro que vá além deste, registrado na Escritura Sagrada, é anátema. Não temos autorização para fazer isso. Nós não vamos contar com a aprovação de Deus se fizermos isso. A autoridade de uma igreja consiste em ela pregar o genuíno Evangelho. A autoridade de um pastor, de um ministro, não consiste em ele ser pastor ou ministro. Eu não tenho autoridade porque eu sou um pastor. A autoridade não se baseia nisso. A autoridade baseia-se em eu ser um ministro fiel à mensagem do Evangelho. A autoridade está na palavra de Deus e não em mim. Eu devo anunciar essa palavra com poder. Agora, se eu anuncio a palavra do Evangelho como ela é, na autoridade do Espírito Santo, sim, o poder de Deus está sobre nós. O Senhor nos concede a sua autoridade e a sua unção para proclamar o seu Evangelho. Mas no momento em que eu me desvio desse Evangelho, não resta nada. Só o medo dos crentes, somente, não resta nada. Portanto, nós precisamos ter cuidado. Existe um marco aqui, onde nós temos que pisar, e o marco é o Evangelho da graça. Se nós nos desviarmos disso, o Senhor Deus não terá nenhum compromisso conosco, nem com pastores, nem com igrejas que não proclamam o verdadeiro Evangelho. Assim sendo, se quisermos lutar pela pureza do Evangelho, nós precisamos, depois disso tudo, decidir viver segundo o Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Então eu tenho que viver como quem foi transformado, andar de acordo com o poder que esse Evangelho tem para transformar a vida de pecadores. Agora, irmãos, para não cansar tanto vocês, eu quero apenas concluir com algumas sentenças de aplicação. Primeiro, o que a gente aprende com tudo isso? Bom, nós aprendemos que é um grande privilégio conhecer e proclamar esse Evangelho. Escute, cristão, não despreze o Evangelho. Não despreze. Apegue-se a ele. Ame esse Evangelho, porque é aquilo que te salva e que te sustenta. Esse Evangelho foi dado à igreja, não ao mundo. O Evangelho foi dado à igreja. A igreja é a guardiã desse Evangelho. A igreja recebe esse Evangelho, não é o mundo que recebe, é a igreja que recebe. Agora, a igreja recebe a ordem de proclamar esse Evangelho ao mundo. Então, o dever da igreja é espalhar esse Evangelho, é proclamar esse Evangelho para onde ela for. A igreja não possui nada superior para entregar aos homens. Nada. A igreja pode fazer muitas coisas aqui nessa vida. A igreja pode fazer
belíssimas obras sociais, mas muitas outras ONGs, instituições podem fazer, e às vezes melhor do que a igreja. A igreja pode reunir-se para fazer muitas discussões sobre política, sobre filosofia, sobre sociologia. Muitas outras organizações e sociedades podem fazer isso, e às vezes melhor do que a igreja. Mas somente a igreja pode proclamar a mensagem que salva a alma dos pecadores. Quando a igreja deixa de proclamar aquilo que é a salvação para os pecadores, para participar de discussões de modernidade que não salvará pecadores, isso representa um desvio de sua vocação. Isso representa uma desobediência à ordem direta que Deus lhe deu. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Anuncie a palavra do Evangelho. Nosso compromisso deve ser esse. As outras coisas são periféricas. Podem ser feitas sem retirar o centro da responsabilidade da igreja, que é a proclamação do Evangelho puro, fiel e verdadeiro. Que infidelidade quando uma igreja procura substituir o Evangelho para agradar homens que são homens mortos no pecado. Irmãos, vamos rogar a graça de Deus para nós não fazermos isso, para nós não estarmos mais preocupados de agradar homens caídos no pecado do que ao Todo-Poderoso que nos ordenou pregar a sua palavra. Se você é um crente, se você é um membro de uma dessas igrejas que estão aqui, que está lutando pela pureza do Evangelho, então se ir no Evangelho e não tenha vergonha dele. Esse Evangelho é a proclamação de como Cristo morreu, de como Ele derramou o seu sangue por você, cristão, para que você tivesse vida. Nós não conhecemos nem reconhecemos outro Evangelho superior a esse. Aos meus irmãos pastores, eu devo lembrá-los do nosso dever aqui. Eu não sei como tem sido o seu ministério. Nós enfrentamos muitas dores no ministério, muitas dores, muitas fraquezas. E às vezes nos sentimos muito afetados. Às vezes podemos trabalhar e não vemos a seara do Senhor produzindo. E às vezes campos onde o Evangelho não é anunciado, eles crescem, como Jesus diz, a 30, a 60 e a 100 por um. Isso às vezes vai nos desanimando. E às vezes nós corremos o risco de sermos seduzidos para aplicar métodos e conteúdos que contrariam o Evangelho, a fim de que possamos experimentar algum crescimento. Não faça isso. Não faça isso. Deus não chamou você e a mim para sermos pastores de uma igreja grande ou pequena. Ele nos chamou para sermos ministros fiéis do seu rebanho. O crescimento quem dá é Deus. Nosso dever é sermos atualizados a partir de princípios bíblicos. Nosso dever é pregar a palavra de Deus com fidelidade, e não sabemos o que o Senhor reservou para nós. Se vamos labutar durante muito tempo num campo ou no outro, se nós vamos colher muitos frutos rapidamente ou mais demoradamente, no final das contas, isso não importa não. Isso pode nos afetar sim, porque nós somos seres humanos, mas nós temos que manter a nossa mente na palavra de Deus, enfiar a nossa mente na palavra de Deus e na oração, humilhados perante o Cordeiro, para que Ele preserve o nosso coração, porque o coração, o meu coração e o de vocês, ele é corrupto, é enganoso, e por isso nós precisamos submeter o nosso coração à palavra de Deus, para que o Senhor nos humilhe. Nós somos ministros de Cristo em primeiro lugar, de Cristo. Não somos ministros de uma multidão ou de um grupo pequeno. Somos ministros de Cristo, embaixadores dele. Somos a voz dele anunciando o Evangelho poderoso. O resto é ele quem faz. Roguemos ao Senhor que Ele nos conceda a sua graça e nos faça fiéis a Ele. E agora, por fim, eu quero me dirigir a você que não é um crente e que está aqui conosco. O Evangelho fala sobre a sua terrível situação, sobre a sua miserável situação. Ele fala sobre como você pode livrar-se dessa situação de miséria,
você está debaixo de condenação, andando longe de Cristo, está prestes a perder a sua alma. Então o Evangelho vem a você hoje à noite para dizer a você como você deve fazer para livrar-se disso. Não dê ouvidos àquilo que acaricia o seu ego, aquilo que acaricia, que coça os seus ouvidos. Isso será a sua condenação. Hoje você deve ouvir o que o Evangelho diz. O Evangelho diz: você é caído, você é corrupto, você está debaixo de condenação como todos os homens. Cristo ordena que você se arrependa dos seus pecados, Cristo ordena que você creia nele, e ele afirma a você: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa o seu estado de miséria, não importa o seu estado de queda, se você for a Cristo, ele vai receber você, vai perdoar os seus pecados, vai lhe dar vida verdadeira. Implore a Cristo por sua misericórdia, implore por graça. Se você é um grande pecador, você tem a oportunidade de conhecer um grande Salvador, cheio de graça, cheio de misericórdia, para transformar a sua vida. Nós cremos nisso, porque o Evangelho diz isso, e esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração e nos dê a graça de viver de acordo com esse Evangelho. Amém.